Quero cumprimentá-las na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? É bom estar aqui, rever alguns irmãos e irmãs e conhecer alguns rostinhos que eu não conhecia. Que seja um tempo de bênção e desejo ser um instrumento nas mãos de Deus para falar com você nesta manhã. Abra a sua Bíblia. Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. Lucas 13, 1 a 9, nos colocando em pé, de forma reverente, ouçamos o que nos diz o texto sagrado. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês, não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Oremos. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra, palavra que é viva e eficaz. Fala conosco nesta manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Será que você consegue ler do lugar onde você está, firmando bem os olhinhos? Se alguém daí consegue ler, poderia numa voz mais alta, forte, ler para mim? Luto do substantivo ao verbo. Guarde na sua memória essa frase. O texto que nós fizemos a leitura, ele é apresentado pelo evangelista Lucas. Lucas era muito gente boa, mas se tinha uma coisa que ele não conhecia, era geografia. Ele não fez faculdade de geografia. E pelo contrário, ele nem morou na Palestina, não conhecia nada da Palestina. E se ele fosse prestar uma prova, ele seria reprovado. Aí entra uma questão importante, que é entender que os evangelhos não são textos jornalísticos ou textos científicos, acadêmicos, mas são textos de fé que tentam auxiliar a igreja na sua caminhada cristã. Por isso, todos os apontamentos geográficos
utilizados por Lucas está ligado a uma questão social ou teológica. Ele tem uma finalidade de ensinamento de fé, de ensinamento para o amadurecimento da comunidade. Por isso ele, quando escreve o seu evangelho, ele vai dedicar 10 capítulos para contar a história da viagem de Jesus, que sai da Galileia para ir para Jerusalém. Ele tem uma narrativa que é totalmente diferente da narrativa dos outros evangelistas sinóticos, que é o Mateus e o Marcos. O Mateus usa 2 capítulos para contar a história dessa viagem, e o Marcos 1 capítulo. Mas Lucas, ele valoriza tanto este tempo de caminhada, este tempo em que Jesus está indo rumo a Jerusalém, onde ele está indo rumo à sua paixão. E nós precisamos de entender e destacar este aspecto. Porque enquanto Jesus caminha para Jerusalém, nestes 10 capítulos, Jesus, ele está ensinando os seus discípulos. Ele está discipulando. Ele está ajudando os discípulos no amadurecimento da fé, para que eles consigam sobreviver e dar continuidade ao ministério que Jesus iniciou. Agora imagine que eles estão ali na viagem, de repente chega um grupo, e esse grupo chega com a seguinte conversa: sabia que lá em Jerusalém, para onde você está indo, o Pilatos pegou uns galileus como você? Eles estavam lá no templo fazendo sacrifício e chacina. E ainda misturou o sangue deles com o sangue dos sacrifícios que faziam. Jesus entendeu qual que era a conversa ali. Jesus entendeu que por detrás daquilo estava o que conhecemos como teologia da retribuição. Sabe aquela ideia? Bem feito, fez errado. Lembram daquela propaganda que tinha? E agora, que leite que é? Falava assim: tomou? Parmalat. Tomou? Às vezes as pessoas fazem isso umas com as outras. Tá vendo? Eu avisei. Tomou. E essa teologia presente lá no passado e presente hoje, tentando achar, dentro das calamidades, das tragédias, das dificuldades, a culpa das vítimas. Os galileus já sofriam preconceito. Eles estavam na periferia. Eles tinham preconceito do jeito que falavam. Se você pensa que quando Pedro é descoberto por aquela moça lá, no dia em que ele estava lá sendo julgado, preso, que ela diz assim: você fala como ele. Estava falando que ele falava teologicamente como Jesus? Não, ela está falando assim, o teu sotaque é o sotaque caipira do povo da Galileia. E você vai me falar que não conhecem ele, que não está assim com ele. Você é da turma desse Jesus. E Pedro, então, não, eu não sou. Então, diante desse preconceito, Jesus vai dizer assim: olha, quero dizer para vocês que essas pessoas não são mais pecadoras que as outras. Elas não eram mais pecadoras que as outras para sofrerem essa tragédia. Então tá bom, vocês estão falando dos galileus, eu vou falar, e os moradores de Jerusalém, que foram soterrados na torre de Siloé? Eram todos de Jerusalém. E vocês vão dizer que tinha gente de Jerusalém que era melhor umas que as outras? Também quero dizer, não tem. E aí ele repete a mesma fala: se vocês não se arrependerem, perecerão igualmente. Essa ideia, da culpabilização da vítima,
das pessoas que sofrem. Às vezes dá uma tranquilidade para a gente, né? Como se a culpa não é nossa. Eu falei. Não quis me ouvir? Tá vendo? Isso fica tão presente na teologia da missão, às vezes, nos desafios que a igreja recebe, que nós achamos, já fiz minha parte. Se não querem melhorar, a culpa não é minha. Eu gostaria de olhar para este texto, lembrando da fala do apóstolo Paulo, que quer, como diria alguns, quebrar o nosso vaso, quando ele dizia: aquele que pensa, olha só, aquele que pensa estar de pé, cuide que não caia. Essa prepotência que às vezes temos, de queridinhos de Jesus, estou seguro e sou melhor que os outros, não cabe na teologia misericordiosa que a palavra de Deus nos ensina. E é diante disso que eu quero então partilhar com vocês sobre a parábola. Jesus sempre se utilizava disso. Quando tinha um assunto difícil, o que ele fazia era contar uma história. Ele fazia uma comparação para facilitar. Jesus era extremamente pedagógico. Ele queria facilitar o entendimento das pessoas. Nós que às vezes complicamos. Jesus tentou facilitar, né? Eu costumo dizer que dizer as coisas difícil não é difícil. O difícil é tornar fácil aquilo que se explica de forma difícil. Complicou, né? Porque na realidade, quando você entende muito de um assunto, você pode falar a partir dos seus conhecimentos e o outro nem entender. Vide quando um médico vai nos auxiliar em algo utilizando a linguagem médica e não facilita. Ou um advogado que vai nos auxiliar utilizando a linguagem do direito. Ou na psicologia, temos isso também, né? Vão nos explicar a partir... Porque isso tem a ver com o complexo que... Ou mesmo a teologia, partindo dos pressupostos teológicos, onde a fonte... Podemos dificultar. Jesus facilita. Jesus quer que nós entendamos. E ele conta uma historinha, e é dessa historinha que eu quero tirar lições. E eu convido então você a refletir sobre a vida, sob 3 perspectivas. Então, refletir sobre a vida sob 3 perspectivas. A primeira perspectiva é da própria figueira. Como ela se vê, como ela é. A segunda perspectiva é a do dono da vinha. E a terceira perspectiva é do vinhateiro, daquele que cuida. A perspectiva da figueira é a vida como ela é. A gente precisa de ter ideia disso, de que a vida é como é. Mas nós vivemos um tempo em que parecer ser já satisfaz. Vide as postagens nas redes sociais. As pessoas estão lindas, bonitas e magras. Gordinho pode falar isso, viu? Elas estão sorridentes e felizes. Mas se você acabar de ver a postagem dela e der de cara com ela na porta da casa dela, você leva um susto. Porque não são as mesmas pessoas. A gente vive meio que um faz de conta, meio que querer enganar, às vezes, a nós mesmos. Às vezes, quando alguém olha o bebê e fala, que bebê mais bonitinho, você está vendo ao vivo e a cores. Aí alguém fala assim,
se ainda não viu uma foto que ele tem lá no Instagram. Nós queremos aparentar. Nós temos dificuldade para lidar com as nossas mazelas, com as nossas limitações, com as tragédias da vida. A gente não consegue, às vezes, lidar com tudo isso, com as decepções. E aí, então, nós precisamos de dar um outro tom. Tentamos redesenhá-la. Quem sabe reconhecer que não está tudo bem. Quem sabe dizer assim, de fato, nos 3 últimos anos eu não tenho dado frutos. De fato, alguma coisa está errada comigo. De fato, eu preciso de ajuda. Há alguma coisa em mim que precisa de ser mudada. Muitas vezes não queremos que as pessoas saibam das nossas fragilidades. Por isso nós colocamos todas essas máscaras. O que de tudo não é ruim, nos blinda sim, nos protege sim. E num nível de equilíbrio é extremamente saudável. Mas o problema é que às vezes exageramos tanto que não temos a oportunidade de receber a ajuda do outro, ou seja, não temos a oportunidade de receber a ajuda do vinhateiro. Porque as pessoas não percebem que nós estamos precisando de ajuda, precisando de auxílio. Eu me lembro de um desenho que eu assisti com a Bia, acho que é Divertidamente. Gente, aquele desenho não é para criança, é para adulto. E aí a gente descobre que quando a gente acha que quem tem que dominar é a alegria, nós perdemos a oportunidade de experimentar a tristeza e na tristeza a solidariedade e o cuidado dos outros. Vivemos numa sociedade onde há a imposição da alegria sempre, do produzir sempre, do estar bem sempre. Quero falar também sobre a perspectiva do dono da vinha. É uma perspectiva pragmática. Sabe aquela perspectiva que diz assim, isso nasceu para isso, tem que dar o resultado certo. .com.br. Não tem conversa. Nós vivemos num mundo marcado pelo neoliberalismo. Essa semana a Bia ia dar um seminário na classe, né? Ela está no 9º ano, e aí ela preparou a aula dela sobre política neoliberal, economia, e aí era 10h30 da noite, ela foi lá, pai, assiste meu seminário para ver se está bom. Era 10h30 da noite, eu estava assistindo um seminário. E aí ela explicando direitinho sobre essas questões do mercado que domina. Nós vivemos numa sociedade onde essa ideia de que o mercado, a economia domina, e então as pessoas passam a ser consideradas a partir daquilo que elas produzem ou consomem. Tem poder de produzir? Então vem cá, você é gente. Tem poder de consumir? Você é gente. Você não tem esse poder? Não é muito considerado. Nesse sentido, as pessoas precisam responder às expectativas. Se elas responderem às expectativas, elas são premiadas. O que acontece é que nós temos então uma relação meritória. Esse merece. Esse aqui, ele correu atrás. Ele conseguiu. E nós aplaudimos. Muitas ações de violência são justificadas porque as pessoas não corresponderam às expectativas. Sejam expectativas de um grupo, expectativas de uma cultura, expectativas de uma religião. Muita violência é feita em nome
de religiões. Somos tremendamente otimistas na autoavaliação e pessimistas na avaliação do outro. Temos infinitas desculpas para falar da gente. Não, mas foi um lapso. Mas quando queremos condenar o outro, condenamos com peso e rigor. Vivemos hoje a chamada sociedade do cancelamento. Não vou entrar nesse assunto, mas é um tema que tem me chamado a atenção, né? Quando eu não gosto, faço um movimento para cancelar o outro, ou a marca, ou a ideia. Diz-se que todos são iguais, mas parece que nem todo mundo é tão igualzinho assim. Uns são mais iguais que outros. Quero chamar a atenção para um fenômeno que tem sido fruto da guerra lá na Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Aquelas pessoas que estão pedindo para se refugiarem na Europa estão sendo melhor acolhidas que outros povos o foram, vítimas de guerra também. Os afegãos, os etíopes, os sírios não foram tão bem acolhidos. Quem sabe por não serem loiros de olhos azuis, por não terem a religião cristã. Quem sabe a gente precisa pensar nos nossos olhares para aqueles que sofrem. E o que eu mais desejo é que os nossos irmãos ucranianos, que as pessoas que estão sofrendo, sejam muito bem acolhidos lá na Europa. Neste tempo de tanta dor, mas que a gente consiga vencer também a barreira étnica. E quando outros povos necessitarem de ajudas, também serem acolhidas. Porque são vidas preciosas para Deus. Uma terceira perspectiva é a perspectiva do vinhateiro. É a perspectiva da promoção da vida. Frente aos reconhecimentos das fragilidades, das diversidades humanas, das leituras violentas, preconceituosas de pessoas e instituições, se faz necessário pessoas que sejam promotores e promotoras de vida, de saúde, cuidadores e cuidadoras. A palavra pastor e pastoral está ligado ao termo cuidar. E a igreja tem uma função pastoral. Jesus, o vinhateiro mor, aquele que cuida de todos na vinha, inclusive daquela árvore que não está na vinha para produzir o alimento para o qual aquela lavoura estava existente ali, era uma figueira, ela também é cuidada. Isso é uma questão de cultura, tá? Por que tinha uma figueira no meio da vinha? Não tinha uma, tinha um monte provavelmente. E não só figueira, várias outras árvores de fruto. Porque os trabalhadores precisavam de se alimentar. Por isso, tinha-se muitas outras árvores frutíferas, que não era para a produção do fim próprio daquela lavoura, mas para o consumo daqueles que ali trabalhavam. E é esse vinhateiro, Jesus, que nos chama a sermos promotores da vida. Como cristãos somos chamadas a sermos discípulos e discípulas que se dedicam na promoção da vida. Como cristãos, como cristãs, não somos chamados a fazer parte do controle de qualidade da vinha. Você já viu como tem gente que gosta de fazer parte do controle de qualidade? Quer julgar qual é a figueira ou qual é a árvore ali que tem que ser cortada? Não somos chamados a sermos
do controle de qualidade, nem da vinha, nem do céu. Tem gente que pensa que tem poder de falar quem vai para o céu e quem não vai, né? Não temos. É muita prepotência cristã. Não decidimos que figueira vive e que figueira é cortada. Somos chamados a nos dedicar no cuidado das figueiras, das vinhas e de todo tipo de árvore de fruto. E investirmos o nosso melhor. Aqui, na minha tradução, usou a palavra estrume, adubo, o melhor possível, para que essas vidas sejam ressignificadas e possam dar frutos. Quero concluir dizendo que este tempo da quaresma, como disse nossa irmã Jô, é um tempo importante de preparação para experimentar não só a morte, a paixão e morte, mas também a ressurreição, a maior festa do cristianismo. Que este tempo de preparo possa nos auxiliar a mim e a você, de que fomos chamados a vencer toda a força da morte, todos os sinais da morte que se colocam ao nosso redor. Nós não compactuamos com a morte, compactuamos com a vida, e compactuando com a vida, nós promovemos vida, saúde, bênção na vida de qualquer pessoa. Que possamos nos reinventar no cuidado do mundo e no cuidado da vida. Que verdadeiramente convertidos, nós possamos lutar contra essas forças que querem massacrar e matar. Por isso, frente a tantas atitudes que promovem sinais de morte, gerando luto, eu convido você a transformar esse substantivo luto num verbo conjugado na primeira pessoa, dizendo: eu luto em favor da vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Coloque-se de pé. Vivemos tempos, Senhor, difíceis. Tempos onde sinais de mortes rodeiam nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja, nossa cidade, nossa sociedade, o mundo. E nós queremos nos colocar aqui à disposição de sermos vinhateiros na Tua seara. Usa-nos para cuidar de outros, usa-nos para trazermos vida, usa-nos para cuidar daqueles que não têm conseguido dar os frutos e viverem a vida que o Senhor lhes deu. Que como igreja sejamos marcantes no cuidado dos outros. Pai, colocamos a nossa igreja local, a Igreja Metodista Central de Campinas, no teu altar, dizendo: usa-nos, ó Deus, usa-nos na hora do culto, mas usa-nos quando estivermos espalhados por essa cidade, usa-nos no nosso trabalho, na nossa vizinhança, usa-nos por onde passarmos, no trânsito, no supermercado, onde estivermos. Ensina-nos a cuidar das pessoas, não nos contentarmos com as marcas da morte, mas lutarmos pela vida que o Senhor dá, vida que começa aqui e que transcende para a eternidade. Nós assim cremos, por isso oramos e oramos em nome de Jesus. Amém.